A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical, para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito dos dons espirituais e dons ministeriais. E hoje nós chegamos na lição de número 10. E a lição de número 10, ela tem como título o ministério de mestre ou doutor. Hoje nós vamos falar sobre o último dom ministerial. Nós já abordamos 5 dons ministeriais, ou melhor, nós já abordamos 4 dons ministeriais, e hoje nós vamos abordar o último dom ministeriais. Nós já falamos sobre os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, e hoje nós vamos falar sobre os mestres ou os doutores, tá? Que é o último dom ministerial elencado pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo de número 4 e o verso de número 11. E eu peço para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. Depois você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o verso de número 1. E depois você vai para Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao verso de número 7. E por último você vai ler Tiago, capítulo 3, e o verso de número 1, aonde todos esses textos bíblicos faz menção de mestres e doutores. Queridos, eu queria pedir perdão para todos os meus alunos, para todos vocês que me seguem, que ficou mandando mensagem tanto no meu celular, quanto no próprio YouTube, no Facebook, pedindo a aula do professor Fábio Segantin. Eu quero pedir desculpa para vocês, por quê? Porque eu mudei de cidade. Eu saí de Santa Bárbara do Oeste e hoje eu estou morando na cidade de Caçapava, tá? Eu estou aqui em Caçapava, eu estou congregando junto com o pastor presidente da AD de Belém em Caçapava, o pastor presidente Daniel Ribeiro. Então hoje o professor Fábio Segantin está em Caçapava. Eu congrego na sede, tá, da Assembleia de Deus do Ministério do Belém em Caçapava, e por motivo de mudança eu não consegui mesmo, querido, gravar as aulas e postá-la. Então eu peço perdão para vocês. Eu estou de uma forma atrasada postando a lição de número 10, vou continuar normalmente com todas as outras aulas, mas eu peço perdão, tá? Eu peço perdão, foi esse o motivo. Teve irmão que me ligou lá do Maranhão: professor, e a aula, professor? Eu expliquei para eles. E também por motivo de mudança, nós não conseguimos o que a NET, tá? Que é a operadora da internet, da televisão a cabo, eles não conseguiram instalar para mim a internet nem a televisão. Então, por motivo de mudança, que o professor Fábio Segantin, ele não postou as aulas. Pode ficar tranquilo, queridos, que esse trabalho eu jamais deixarei de executá-lo, tá bom? Então vamos para a nossa aula. A lição de número 10, mestres e doutores, baseado em Efésios capítulo 4 e o verso de número 11, nós aprendemos um grande princípio. E o primeiro princípio que eu quero estabelecer nessa aula é o seguinte: é Deus quem dá mestre à igreja, e não pessoas que se tornam mestres. Eu vou repetir: é Deus quem dá mestre à igreja, e não é pessoa que se torna mestre. Não basta querer ser um mestre, não basta querer ser um doutor. Eu quero deixar bem claro aqui que esses títulos que o MEC, que o Ministério de Educação e Cultura, ele dá para pessoas que após
ter feito uma graduação, ele faz uma especialização, ele se torna um pós-graduado, depois ele vai para um mestrado e depois ele vai para um doutorado. Então temos pessoas hoje mestres em educação, nós temos hoje pessoas doutorado em cultura judaica, doutorado em várias áreas da medicina, da física, da biomedicina, da engenharia. Não é esse tipo de mestrado e nem esse tipo de doutorado que o texto bíblico se refere. Esse título de mestre e de doutores, em que a Bíblia deixa bem claro que é Deus quem dá a homens para dirigir a sua igreja, é algo muito espiritual, é algo unicamente espiritual e não tem nenhuma conotação material, não tem nenhuma ideia secular. Todos esses tipos de dons elencado em Efésios 4, verso 11, ele parte de Deus. Então, mestres e doutores, baseado em Efésios 4, 11, você não consegue na USP, você não consegue na Unicamp, você não consegue na universidade do seu estado. Isso daqui você só consegue na universidade de Deus. E Deus dá para quem Ele quer, não é para quem Ele deseja. Esse tipo de dom na igreja, ele é muito necessário. Eu qualifico esse tipo de dom que ele serve para sustentar todos os outros dons, tanto o apóstolo, os doutores, tanto os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores. Irmãos, o dom do mestre, ele acalenta, ele sustenta todo o trabalho de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista e de um pastor. É o mestre que dá sustentabilidade e direção para que esses homens possam fazer o melhor trabalho. Eu gostei muito da palavra do pastor Elienay Cabral. O pastor Cabral, ele disse o seguinte: igrejas sem mestre são igrejas fracas espiritualmente. Por isso, deve-se reconhecer a importância e a necessidade do ministério do ensino. É através do ensino sadio e racional, inspirado pelo Espírito Santo, que a igreja se justifica contra as falsas doutrinas e se fortifica contra os ataques espirituais de Satanás. Segundo o pastor Cabral, é essencial que a igreja exerça o ministério do ensino de forma sadia e de forma racional. É imprescindível, porque na minha ótica, baseado no texto sagrado, é esse dom que dirige a igreja e que estabelece os outros 4 tipos de dons ministeriais. É ele que baliza, é ele que mostra a direção, é ele que mostra o que o apóstolo tem que fazer. É um dom do mestre que mostra o que o profeta tem que fazer, o que o evangelista faz e o que o pastor faz. Sem esse tipo de dom, a igreja fica vulnerável. A igreja, ela fica à deriva de ataques espirituais da maldade. Mas o que significa a palavra mestre? A palavra mestre em hebraico, ela vem de uma raiz hebraica por nome de Rav. Rav significa muito, também significa grande, mas a palavra grande aqui é grande em qualidade e não em estatura, porque a palavra grande em estatura, por exemplo, você vê um homem de 2,20 m, você fala, nossa, que homem grande.
Ou seja, o homem grande em estatura, em hebraico é gadol. Gadol é grande. Mas aqui a palavra é rave. A raiz é rave. E rave significa muito, significa grande. Lembrando que grande aqui é em qualidade. Rave significa grande em conhecimento. Aí essa palavra ela foi emprestada, e aí se colocou o i no final, que fica rave, ou rabi. Rabi em hebraico significa meu mestre. Ou seja, o mestre é aquele homem que tem muito conhecimento. É um homem grande em sabedoria. É um homem que acumulou, não estatura, mas adquiriu ao longo da vida uma gama de conhecimento diversificado que qualifica ele como mestre. E é por isso então que a palavra rabi significa meu mestre, e ravi teve-se a ideia também de mestre, porque a palavra professor em hebraico é moré. Moré é aquele que mostra o caminho, é aquele que ensina alguma coisa para os seus alunos. Mas algo muito interessante, queridos, que eu acho no texto sagrado, eu quero que você leia, tá? Romanos capítulo 12 e o verso de número 7. Paulo diz o seguinte: se você foi chamado para ensinar, que haja dedicação. É o único dom explícito e não implícito. É o único dom explícito. É o único dom que está escancarado, que para que você possa exercê-lo, você precisa ter dedicação. É o único dom onde há uma cooperação explícita no texto entre você e o divino. O divino lhe deu o dom. O dom é de ensinar, é de mestre, é de doutor. Mas quem recebeu esse dom tem que ter o quê? Uma dedicação, tem que ter um esforço. Então vamos estabelecer o seguinte aqui: uma pessoa que se esforça, ele terá o dom de mestre? Não, ele precisa receber esse dom. E a dedicação não é para ele receber o dom, é para ele exercitar o dom com maestreza. Eu vou repetir a ideia: você não se dedica para ter o dom, porque o dom é dado pelo Espírito, é dado pelo próprio Cristo à igreja. E depois que você recebeu esse tipo de dom, você precisa ter dedicação. Dedicação para quê? Para receber o dom? Não, para executá-lo com maestria, com perfeição. É por isso que o texto diz: se é ensinar, se você recebeu, dedica-se. E o maior mestre que houve na história de toda a humanidade, o homem mais sábio de toda a humanidade, não foi Salomão. O maior mestre que houve na história, aí o nosso pastor, no tópico primeiro, ele diz: Jesus, o mestre por excelência. No tópico 1, ele já coloca um paradigma, ele estabelece um modelo de mestre, e que todos aqueles que receberam esse dom têm que se espelhar em quem? Em Jesus. Jesus é o maior mestre de todos os tempos. E lendo o tópico de número 1, eu fiz uma enumeração de alguns conceitos que Cristo tinha e que eu e você devemos observar. Todo mestre que recebeu o dom de ministrar, que recebeu o dom de ensinar, de ser um doutor nas Sagradas Escrituras, ele tem que observar. E eu fiz aqui umas anotações, eu vou mostrar 5 características de Jesus.
Jesus ele era mestre na pedagogia, ele era mestre na andragogia. Pedagogia é o estudo para as crianças, andragogia é o estudo, a maneira de ensinar para os adultos. E Jesus ele era mestre tanto na pedagogia quanto na andragogia. Ele era mestre na didática. Ele dominava a arte de ensinar. O que nós aprendemos com Paulo Freire, Cristo, ele na verdade quem ensinou foi Cristo. Esses homens simplesmente eles aprimoraram, não aprimoraram, eles sistematizaram aquilo que Cristo já exercia. E eu quero mostrar aqui 5 coisas, 5 princípios que Jesus usava na sua pedagogia, na arte de ensinar, porque era um mestre por excelência. O primeiro princípio que ele usou era conhecer a matéria que ensinava. Jesus ele conhecia aquilo que ele ensinava. Querido, se você é um mestre e se você não conhece a matéria que você ensina, você fica prejudicando o seu público que está lhe ouvindo. Você precisa conhecer a matéria que você está ensinando. Jesus conhecia tudo que ele ensinava. Você pode conferir isso em Lucas capítulo 24 e o verso 27. Jesus, ele era mestre naquilo que ele conhecia. Um professor que não conhece a matéria que ensina é um professor fraco e ele não alcança o seu objetivo. Segundo, Jesus conhecia os seus alunos. Ele conhecia os seus alunos. Terceiro, ele reconhecia o que havia de bom em seus alunos. Primeiro ele reconhece quem são os seus alunos e depois ele valorizava o que cada um tinha de bom. Quarto, ensinava as verdades bíblicas de forma simples e clara. Irmãos, não adianta você ter recebido o dom de ensinar e ensinar de forma obscura, de forma nebulosa. Você tem que ser simples, claro e objetivo. Presta atenção. O seu ensino tem que ser alcançado por todas as faixas etárias e por todos os tipos de ouvintes. Não queira falar tão difícil. Por quê? Porque você não vai alcançar a sua plateia ou a totalidade da sua plateia. Fale de forma simples e clara, que falando de forma simples e clara, você vai atingir tantos os doutores, também quanto os leigos. Toda a sua classe vai entender o que? A sua proposta. Então, Jesus ele ensinava as verdades de forma simples e de forma clara. Querido, eu vou terminar o vídeo agora, mas nós vamos continuar e você não deixe de nos acompanhar, que nós vamos continuar falando sobre mestres e